Bom estar nesta casa, estar na presença do Senhor, para poder louvá-lo, exaltar o nome dEle que é santo e também aprender a sua palavra. Toda terça-feira nós temos um compromisso marcado com a palavra de Deus. É o momento em que nós nos debruçamos nas Escrituras, por isso toda terça, nunca se esqueça, Bíblia, papel, caneta e um coração sedento para aprender a palavra do Senhor. É um momento em que nós entendemos as Escrituras, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É esta palavra que nos dá vida, é esta palavra que nos confronta, é esta palavra que nos transforma. Pela exposição das Escrituras, acendeu um fogo em meu coração. É pela exposição da Escritura que o nosso coração queima por Jesus. Cada assunto que nós abordamos, nós temos a convicção que estamos mais próximos de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tema: cuidado com quem você faz aliança. É um tema que já serve como alerta. Cuidado com quem você faz aliança. O texto base está em Josué capítulo 9. Josué 9. A história é a história dos gibeonitas. Os gibeonitas vão se encontrar com os israelitas. Só que eles mentem para Josué. Então nós vamos fazer a leitura para ter o entendimento do que aconteceu. Josué 9, a partir do versículo 3. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratégia ou astúcia, e foram e fingiram embaixadores. Levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velho, rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas e remendos e roupas velhas sobre si. Todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heteus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos os teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? E de onde vocês vieram? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Hebom, Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o vosso caminho, e ide ao encontro deles e dizei-lhes: somos vossos servos. Fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para ir ter convosco, e ele aqui agora, já seco, bolorento, e estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e eles aqui, já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram, por causa do muito longo caminho. Então, os israelitas tomaram da provisão, e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz, e fez com eles a aliança, de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Amém. Até aqui. A leitura continua. Mais para frente nós descobrimos o que aconteceu com o enredo dessa história. Mas antes de nós comentarmos o fim, deixa eu fazer alguns apontamentos aqui de onde nós já lemos. Cuidado com quem você faz aliança. Josué, no caso, fez aliança com os gibeonitas. Os gibeonitas era uma mistura dos heteus. Os heteus eram uma nação que Deus havia dito que
quando o povo de Israel chegasse em Canaã, deveriam ser exterminados. Os gibeonitas, com medo de serem exterminados, eles então propuseram uma estratégia. Qual? Fazer aliança com Israel. A aliança proposta pelos inimigos de Israel era para lhes poupar a vida. Vocês lembram de uma aliança que o povo de Israel fez assim que chegou nos territórios de Canaã, um pouco antes de chegar nos territórios de Canaã? Quem fez uma aliança com o povo de Israel? Raabe. Josué entra em Jericó, Raabe faz uma aliança com os espias para lhes poupar a vida. Qual a diferença da aliança que Raabe fez para a aliança dos gibeonitas? Simples, a aliança de Raabe estava alicerçada na verdade. E enquanto que a aliança dos gibeonitas estava na mentira. Nenhuma aliança que proceda de Deus, nenhuma, estará alicerçada na mentira. Raabe fez uma aliança de fidelidade, de conversão ao Senhor. Se os gibeonitas tivessem chegado para Josué, e assim como Raabe falasse a verdade, eu acredito que Josué teria feito alguma coisa por eles, mas eles usaram a mentira, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem gente fazendo aliança com gente mentirosa, tem gente andando com gente mentirosa. Cuidado com quem você faz aliança. Êxodo capítulo 34, versículo 10. Existem alianças, se você puder abrir sua Bíblia, que são verdadeiras ciladas do inimigo. Redobre sua atenção. Existem alianças que são verdadeiras ciladas de Satanás. Portanto, nós devemos consultar a Deus sempre, antes de nós nos comprometermos com ela. Porque uma vez que nós já falamos sim, é sim. Se nós falamos não, é não. Então, cuidado com a aliança. Olha só, Êxodo 34, versículo 10. Então disse: eis que faço uma aliança. Isso é Deus falando. Diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, heveus e jebuseus. Agora olha o versículo 12. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão, para que não te sejam por cilada, laço. Tem aliança que é laço na tua vida, viu, crente? Tem aliança que é cilada na tua vida, hein, irmão? Abre o olho, consulte primeiro a Deus, porque da boca de Deus vem a resposta e a direção correta. O que Deus disse para Moisés? Quando vocês chegarem na terra que eu vou dar para vocês, cuidado com quem vocês vão fazer aliança. Não faça aliança com aquele povo. Por que Deus disse para não fazer aliança? Porque aquele povo faria ciladas para eles. Aquele povo com carinha de bonzinho armaria ciladas para ele. Por que Deus disse não faça aliança? Porque aquele povo era prostituído. Vamos ao texto, versículo 12, 13 agora. Mas derribareis os teus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor Deus é zeloso. Sim, Deus é zeloso, para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que,
aqui está o motivo. Porque Deus disse para não fazer aliança. O motivo está aqui, ó. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos teus sacrifícios. Idolatria. Cuidado com os moradores da terra. Por quê? Porque eles vão seduzir vocês. Eles vão convidar, eles não vão obrigar. Eles vão convidar vocês. Convite é sedução. Eles vão seduzir vocês com os deuses deles. Eles vão fazer banquetes e vão convidar vocês para comer os sacrifícios dos deuses. Não faças isso. Isso é pecado diante de mim, diz o Senhor. Não se encurve diante de deuses. Não coma na presença de deuses. Não participe de festas pagãs. Não participe de festas que honrem qualquer outro Deus que não seja o Deus de Israel. Qual é o motivo de não fazer aliança? Não se encurve diante de deuses. Continuando, versículo 16: e tomes mulheres das suas filhas para teus filhos, casamento misto, crente com não crente, crente com gente pagão, crente com quem não crê. Vocês vão fazer aliança com esse povo, e esse povo idólatra, prostituto e pagão, vão tomar suas filhas, seus filhos, e vão querer casar eles. Quem disse isso foi Deus, não é o pastor Fernando, não. Não é a igreja que proíbe, não. Quem proíbe é Deus. Crente casa com crente. Nenhum amém? Obrigado. Vocês estão assustados ou não? Vieram para o culto, né? Crente casa com crente. Parece óbvio, mas tem que ser dito. Por que tem que ser dito? Porque o crente que casa com não crente, o não crente contaminará o crente. É óbvio que vai ser assim. O crente vai querer ir para a igreja, o não crente você acha que quer ir para onde? Para tudo quanto que é canto, menos para a igreja. Aí vai começar a ter o quê? Guerra, conflito. Ai, pastor, ora por mim. Orar para quê? Se você decidiu, se você escolheu. Então a palavra do Senhor é muito clara. Não faça aliança com gente que não professa a mesma fé, porque senão estas pessoas vão desviar vocês de mim. Oh, meu Deus do céu. É Deus poupando aquele povo de não se afastar do Senhor, para que os filhos e as filhas permaneçam fiéis ao nome do Todo-Poderoso. Qual era o principal motivo, pastor, para não fazer aliança com aquele povo daquela terra? Idolatria. Esse é o principal motivo. Vamos a outro texto, por favor. Acho que é Coríntios, né? Só para me lembrar aqui. Avança. 2 Coríntios 6, versículo 14 ao 16. Agora vem o Novo Testamento. Paulo, ensinando a igreja de Corinto, ele diz o seguinte: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que, preste atenção nas palavras grifadas, sociedade pode haver entre a justiça e iniquidade, que comunhão pode ter luz com trevas, que harmonia entre Cristo e Belial ou maligno, que união de crente com incrédulo, que ligação há entre santuário de Deus e os ídolos. Agora deixa eu falar essas palavras para você pegar o que significa jugo desigual. Pastor, o que é jugo desigual? Sociedade, comunhão, harmonia, união, ligação.
pessoas incrédulas que não professam a fé, pessoas incrédulas que não admitem o Deus que você serve, você está unida a ela, você tem sociedade com ela, você vive em comunhão com ela, você vive em harmonia com ela, você vive ligado a ela. Então o que a Bíblia ensina? Não se ponha a essa situação. Jugo é uma canga que colocava sobre o pescoço de dois animais, de dois bois. Eles normalmente tinham o mesmo tamanho e quase a mesma força, para ter equilíbrio, porque se um boi fosse menor do que o outro, certamente a canga penderia para um lado, e esse sofreria. Para evitar o sofrimento, de novo, para evitar o sofrimento, a canga tem que ser igual. A fé tem que ser a mesma. Pode, pastor? Não pode, mas eu quero. Quer, mas vai sofrer. É simples assim. Vai sofrer, porque a canga vai pesar no seu ombro. Aí você fala, tudo eu carrego a minha casa nas costas. É lógico. Prendeu-se a um jugo desigual, horas. Então o que a Bíblia ensina? Sempre buscar no Senhor a direção, principalmente para construir uma aliança. Pastor, eu vim para a igreja, meu marido não é crente, vou largar ele. Aí entra 1 Coríntios 7, não larga. Por que não larga? Porque a mulher crente santifica o marido não crente. É doutrina, irmão. A mulher crente santifica o marido não crente. A mulher que está na presença de Deus vai orar para o não crente se converter. É assim que funciona. Eu estou falando, é lá no comecinho da ponta da corda. É quando você se põe. É quando você vai buscar a sarna para se coçar. Meu pai do céu. É quando você coloca a canga aqui, ó. Jugo desigual, é aliança precipitada. Pastor, você vai falar só sobre casamento hoje? Não, só estou na introdução, calma aí, tem muita coisa para falar. Casamento é só uma das coisas que o texto aponta. Mas deixa eu te mostrar outras coisas. Volte por favor, aí. Alianças perigosas. Olha como uma aliança é terrível e pode comprometer toda uma jornada. Salomão, diz a Bíblia em 1 Reis 11, verso 1, ele amou muitas mulheres, amou muitas. Salomão tinha 1000 mulheres. Há quem diga que Salomão só tinha aquelas mulheres de enfeite, mas a Bíblia não ensina isso não. A Bíblia fala que ele amou todas elas. Isso significa que Salomão se apegou àquelas mulheres. E você sabe de onde essas mulheres vieram? De alianças políticas. O Salomão, onde ia, fazia aliança com o rei. Aquela aliança resultava numa esposa ou numa mulher. Logo, a mulher que Salomão tinha era resultado de uma aliança. Aliança mal feita vai gerar consequência. Qual foi a consequência da aliança mal feita de Salomão com os reis? As mulheres que lhe perverteram o coração. Está escrito, irmão, 1 Reis 11, eu não vou ler aqui não, vocês anotem, na casa de vocês confiram, 1 Reis 11. As mulheres de Salomão lhe perverteu o coração. E o que é um coração pervertido, pastor? É um coração desviado de Deus. Salomão se desviou de Deus. Por quê? Porque fez alianças perigosas. Alianças perigosas podem te afastar de Deus. De novo, alianças perigosas podem te afastar de Deus. Cuidado com as alianças. Segundo, Sansão. Todos conhecem a história de Sansão. Sansão, ele se desviou do propósito que Deus construiu para ele. Juízes 16. Por quê? Porque ele fez aliança com Dalila. Sua aliança com Dalila resultou no seu afastamento do Espírito de Deus
e do propósito para qual Deus o chamou. Tem muita gente igual Sansão na igreja, afastado de Deus e do propósito que Ele determinou para a sua vida por causa de alianças mal feitas. Tem um monte de gente igual Sansão, já perdeu a força de orar, já perdeu a força de jejuar, já perdeu a força de vir para a igreja, já perdeu a força de ler a Bíblia. Por quê? Por causa de alianças. Aliança com o mundo, com o pecado. E essas alianças têm destruído o propósito que esta pessoa foi chamada para viver. Cuidado com as alianças perigosas. Terceiro, Acabe. Acabe era aquele crente, meio crente, era um crente mais ou menos. Acabe, diz o texto, que ele se corrompeu por causa de alianças que ele fez. E uma das alianças que ele fez foi com uma tal de Jezabel. Vocês devem, só o nome já te arrepia, né? Vocês devem saber quem é essa. Uma mulher terrível, terrível, endemoniada até o cabelo. E por causa dessa aliança que ele fez com Jezabel, ele se desviou do Senhor. Tem gente desviando de Deus, tem gente desviando do propósito, tem gente se corrompendo por causa de alianças perigosas. Cuidado com as alianças que você constrói. Vamos lá. O inimigo sempre vai ter estratégias para que você caia e faça alianças perigosas. Pastor, como é que um homem crente, Salomão era um homem crente. Quando você lê o livro de Provérbios, é ou não é um livro de um cara crente? O livro de Provérbios, você olha, uau, quanta sabedoria. Salomão é um cara crente. Mas o que aconteceu com ele? Depois só começou a fazer cartinha de amor. Cantares. Parece que você vê Provérbios, destila sabedoria. Aí você vê Cantares. Ah, pastor, mas é a Bíblia. Não, Cantares é uma cartinha de amor. Parece que perdeu o foco. Perdeu o foco. Ele saiu dos tesouros da excelência, dos tesouros da sabedoria, para ficar fazendo cartinha de amor para a sunamita. Quantos que por causa de alianças mal feitas, perde o foco naquilo que Deus chamou para ele viver, aí ele começa a aventurar por coisas que Deus não chamou para ele viver. Era um homem crente, mas o que aconteceu com ele? Ele se afastou de Deus por causa de alianças perigosas. Só que isso acontece, passou da noite para o dia? Não. O diabo tem estratégias. Cuidado com as estratégias de Satanás. E eu vou mostrar para vocês, comparado com as estratégias dos gibeonitas, são as mesmas que o diabo usa para te enganar, para me enganar. São as mesmas. Vamos à primeira. Josué 9,4. Os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram de estratégia ou de astúcia, né? E foram e se fingiram. Primeira estratégia que o inimigo usa para você cair nas lábias dele, para você cair nas garras dele, para você fazer alianças precipitadas. Fingimento. Ninguém faz aliança errada de qualquer forma. Normalmente Satanás usa da arma do fingimento, da estratégia do fingimento. O que é fingimento? É inventar, é fantasiar, é dissimular, é aparentar o que não é. Os gibeonitas chegaram de forma dissimulada, falando que estava vindo de uma terra distante, quando na verdade eles moravam ali, na mesma terra, a 2, 3 dias de campo, de viagem. Aí eles falaram que estava horas, dias viajando, pegaram uma roupa velha para fingir que era de longe, quando na verdade era tudo fingimento. O fingimento é uma das coisas que o diabo usa para te enganar. O homem, ele tem uma capacidade incrível de fingir. Ele finge amizade, ele finge relacionamento, ele carrega uma falsa aparência, ele é capaz de fingir até espiritualidade, gente.
Até espiritualidade ele é capaz de fingir. Quantos que não fingem uma espiritualidade que não tem? Não tem, mas fingem ter. E muitos acreditam na sua dissimulação, no seu fingimento. Aí o apóstolo Paulo é categórico: cuidado com esses tais falsos apóstolos, que fingem ser o que não são. Cuidado, até o diabo, ele pode se transfigurar em anjo de luz, até o diabo pode fingir que é anjo. E tem crente que fica doido quando vê anjo, fica doido, uriçado, querendo ver anjo. Cuidado, você está vendo o diabo e você acha que é anjo. Procure ver Jesus, meu filho. Anjo é anjo. Procure falar com Jesus, ouvir a voz dele ecoar através da palavra, e isso basta para a sua vida. Mas esse fingimento todo que os homens promovem, nós estamos vulneráveis, porque como eu vou entender, como eu vou saber se ele está fingindo ou não? Aí entra Deus, porque Deus revela fingimento. Oh glória, isso merece um glória, hein? Deus revela fingimento. 1 Reis 14, olha só que eu vou te provar que Deus revela fingimento. Quando vir gente fingida para cima de tu, lembra dessa palavra: Deus vai me revelar os fingidos, os que não são, os que mentem para mim, Deus vai revelar. 1 Reis capítulo 14, versículo 5. Porém o Senhor disse a Aías era o profeta do Senhor: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Eita Deus, esse Deus é bom, né, irmão? Pastor, o que aconteceu aqui? Deixa eu te explicar. A mulher de Jeroboão era um rei iníquo, era um rei ímpio. Seu filho ficou doente. Ele, com medo de ir consultar o profeta, porque ele já estava em débito há muito tempo com Deus, o que ele fez? Ele mandou a mulher: se disfarça aí para ninguém saber que você é minha esposa, vai na casa do profeta Aías e pergunta para ele se meu filho vai sobreviver ou se meu filho vai morrer. A mulher obedeceu o marido, se disfarçou e foi para fingir ser outra pessoa. Mas quando ela estava se aproximando da casa, Deus já tinha revelado para o profeta. E a Bíblia fala que quando aquela mulher colocou o pé na casa do profeta, Aías olhou para ela e disse: entra, mulher de Jeroboão, por que está fingindo desse jeito? A casa caiu. Os fingidos não durarão muito tempo. De novo, os fingidos não durarão muito tempo, a verdade prevalecerá. Quem finge espiritualidade, uma hora a casa vai cair. Quem finge ser uma coisa que não é, a casa vai cair. Porque Deus não tem compromisso com fingimento, Deus tem compromisso com a verdade. O profeta, pode entrar, mulher de Jeroboão. Você acha que eu não sei não? Deus já me falou quem é você. Não adianta fingir para cima de mim não. E pode falar que seu filho não vai sobreviver, vai morrer. Acabou. Dura assim, desse jeito. E aí a história finaliza com ela voltando para a terra e a palavra do profeta cumprindo. Mas o que aconteceu aqui? Deus revelou fingimento. Então tome cuidado, viu? Com as pessoas que se aproximam, querendo fazer negócio, querendo namorar, querendo casar. Toma cuidado, pode ser fingimento. Peça para Deus revelar. Oh glória! Peça para Deus revelar, e Ele revela, viu? Ele revela a intenção do coração, Ele revela a força de vontade, Ele revela as motivações, Ele revela, de algum jeito Ele vai falar com você, ou Ele fala em sonho, Ele fala com a palavra, Ele vai falar de algum jeito, mas Ele fala, porque Deus não deixa os seus filhos enganados. Segunda arma do inimigo para você cair nas artimanhas dele: a mentira. Qual foi a mentira que eles contaram? Além de tantas, uma fundamental, Josué 9,6: teus servos vieram de uma terra muito distante. Mentira. Eles moravam ali, vizinho do povo de Israel. Mas ele, de alguma forma, mentiu para o povo, mentiu para Josué para alcançar algum benefício. Eva pecou
contra Deus porque fez aliança com o pai da mentira. Foi dar ouvido para o pai da mentira, porque tem uns crentes que gostam de conversar com o diabo, não sei por que isso, né? Foi dar ouvido para o pai da mentira, o pai da mentira enganou ela, dizendo que ela poderia comer do fruto, normalmente não aconteceria nada, ela caiu nas artimanhas de Satanás, pecou contra Deus, fez Adão pecar, e aí o resto você já conhece. Por quê? Porque pecaram contra Deus por aliança que ele fez com mentira. A mentira disfarçada de verdade pode quebrar sua aliança com Deus. Mentiras disfarçadas de verdade pode quebrar sua aliança com Deus. Vou contar outra historinha para você. 1 Reis 13. 1 Reis 13. Qual que é a história? Um homem de Deus, a Bíblia nem cita seu nome, era um profeta de Deus, um homem de Deus da tribo de Judá. Ele atravessou todo o território de Israel e foi para Betel, reino norte, Judá, reino sul. Ele sai do reino sul para o norte, e lá estava o mesmo Jeroboão. Esse Jeroboão estava queimando incenso no altar, sacrificando no altar. E esse profeta, amando do Senhor, ele declarou uma palavra de juízo sobre o altar, porque o altar de Betel era um altar prostituído, corrupto, que não adorava o Deus verdadeiro, e Jeroboão era o principal responsável por aquela idolatria toda. E quando ele libera uma palavra profética sobre o rei e sobre o altar, o rei fica furioso, e a Bíblia diz que ele estica a mão assim, manda prender. Quando ele estica a mão vai secando e não volta mais, fica dura, e o rei fica assustado com aquilo. Ele fala, não manda prender mais não, manda prender mais não. Ô profeta, ora por mim, porque o povo é assim, só lembra do profeta quando as coisas estão ruins, né? Só lembra de Deus quando a mão seca, quando o filho fica doente, quando vai para o hospital, quando vai para a UTI, aí lembra que Deus existe. Ô profeta, ora por mim, para minha mão voltar. Aí Deus falou, pode orar. Ele falou, Senhor, então restaura a mão do Jeroboão. Aí a mão voltou. Aí o Jeroboão ficou todo feliz. Ô profeta, eu vejo que você é homem de Deus. Você não quer ir lá para casa comer do bom e do melhor? O profeta falou, negativo, porque Deus falou comigo que não é para comer pão nem beber água nessa terra. Porque se eu sentar na tua mesa, comer do teu pão e beber da tua água, é como se eu estivesse admitindo os seus pecados e suas vaidades. E é triste admitir isso, mas tem tanto profeta sentado na mesa de prefeitura. Está gravando, né? Vou continuar. Meu irmão. Só para vocês então. É triste dizer, mas o que tem de profetas que deveriam estar profetizando, pregando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor, mas estão comendo o pão de Jeroboão, estão bebendo da água de Jeroboão. Jeroboão é o rei, é a política, e tem gente bebendo dessa água. Não. Meu compromisso é com a palavra, meu compromisso é com Deus. Estou indo embora. Deus falou que não é para ir nem pelo mesmo caminho, eu tenho que voltar por outro caminho. Tem certeza? Certeza absoluta. O profeta saiu. Nessa que ele saiu, a fama do profeta correu. Chegou até a casa de um homem, a Bíblia chama ele de profeta velho, ele também nem nome tinha. Chegou a notícia na casa de um profeta velho. Esse profeta velho ficou sabendo da fama desse profeta homem de Deus, e ele disse, aonde ele está? Eu quero falar com ele. Ele falou assim, olha, eu vi ele indo para tal caminho, provavelmente ele está descansando em algum lugar, porque a jornada deve ser longa. E ele pegou o cavalo e foi atrás, chegou lá, ele encontrou o profeta de Deus descansando. Aí o profeta velho, ele olhou para o profeta de Deus e disse, vamos para minha casa, vamos comer alguma coisa, vamos tomar uma água, vamos tomar um suco, vamos fazer uma comunhão. A mesma proposta do rei, ele também fez.
qual que deveria ser a postura do profeta? Não. Eu já disse não para o rei e também digo não para você. Não como nessa cidade, não bebo nessa cidade, eu estou indo embora. Mas sabe qual foi a estratégia do profeta velho? Olha só, segura essa. Deus falou comigo. Como é que é? Deus falou comigo que é para você ir comer comigo. Só que ele estava mentindo. O problema do profeta não é a sua idade, é ser velho. Pastor, é a mesma coisa? Não. Velho, profeta é normal, profeta velho é um problema. Velho, crente é normal, crente velho é um problema. Não é a mesma coisa, pastor? Não. Velho profeta é alguém já de idade. Agora, profeta velho é que já perdeu a inspiração, já perdeu a comunhão com Deus, já perdeu a intimidade com o Espírito Santo. Agora só fala o que ele acha que tem que falar, ele só fala o que acha que vai fazer. Esse profeta velho é um problema. Nunca vire um crente velho, nunca vire um pregador velho, nunca vire um homem de Deus velho. Por quê? Porque quando você virar crente velho, meu irmão, só Deus para te renovar. Só Deus para te renovar. O que é um crente velho, pastor? Crente velho é um problema, irmão. Põe defeito em tudo, o culto não está bom, o louvor não está bom, a palavra não está bom, a igreja não é boa, nada presta para ele, só reclama, só murmura. Ô crente chato, crente velho. Profeta velho mentiu, assim como tem muitos mentirosos andando por aí, usando o nome do Senhor em vão, cujo nome não deve ser usado. Mas esses profetas velhos falam em nome de Cristo, mas Cristo não os mandou falar nada. Como é que Deus vai falar para mim, não coma? Aí Deus vai usar um profeta velho para dizer coma, se Deus não é Deus de confusão, gente. Então fique com a palavra que Deus já assentou no teu coração. Se Deus já disse não, é não. Ah, mas eu tive um sonho, pastor. Ah, meu irmão, o sonho pode ter interpretações variadas. Então fique com a palavra. Eu já falei várias vezes aqui o que tem a palha com trigo. Trigo é a palavra, sonho é palha. Nós não somos guiados por sonho. Sonho é só alerta. Ele pode te dar alerta, mas ele não te dirige. Quem te dirige é a palavra de Deus. Você deve consultar a Deus e a sua palavra. Mas o profeta tinha uma palavra. Diga, palavra. Só que ele acreditou em uma mentira. Tem gente fazendo alianças erradas porque ele despreza a palavra para se apegar a mentiras. Ai, meu Deus, tem gente desprezando a palavra para se apegar em falsas profecias. Falsas profecias de crentes velhos, de profetas velhos. Porque eles querem se beneficiar de alguma coisa. Porque que história esse profeta velho tinha para contar? Nenhuma. A única história que ele tinha que contar é que o profeta famoso foi na casa dele. Era só essa. Ele queria uma história para contar. Se fosse hoje, ele queria só tirar uma selfie com o profeta, para depois colocar nas redes sociais. Olha ele aqui jantando na minha casa. Curte aí, dá um like e compartilha, porque aí minha rede social vai bombar. Profeta velho não fala mais em nome do Senhor, então ele fica tietando quem fala. Tem um monte de profeta pegando carona na unção de quem tem vida com Deus. Não querem pagar o preço que outros pagam, não querem jejuar o que outros jejuam. Aí eles ficam pegando carona. Vamos lá em casa? Não, não posso. Deus falou comigo, pode ir. Ah, é? Deus falou com você? Ah, então tá bom, já que Deus falou. Oh, meu pai, que ingênuo. Que ingênuo. Pare de ser ingênuo, irmão. Pare de ser ingênua, irmã. Pode vir
pode vir sambando, pode vir pulando com um pé só, pode vir plantando bananeira, pode vir dando pirueta, pode vir chorando, escabelado e do jeito que você quiser, falando qualquer coisa que Deus já disse para você que não é, fique com o que Deus já te falou. Pastor, eu fui no lugar, ai pastor, mas, ai, irmão, fique com a palavra. A pessoa nunca me viu, fique com a palavra. O senhor não acredita em profecia não, pastor? Claro que eu acredito, irmão, misericórdia, é o dom de Deus e é óbvio que eu acredito, mas não estou falando dessa profecia, eu estou falando de umas profetadas que eu ouço por aí, que desvia o cristão da verdade, que desvia o cristão da pureza do evangelho. Vamos lá? Vamos. O que aconteceu com esse profeta, irmão? Morreu. E você não sabe como. Ele estava jantando, desobedeceu a Deus. Você não sabe quem Deus usou para falar com ele. O profeta velho. Aí o profeta velho teve um lapso de espiritualidade. Lapso. Assim diz o Senhor: como você desobedeceu a minha palavra, você não vai viver, você vai morrer. O velho que mentiu foi usado por Deus. Eita Deus, agora vai, pirocou todo mundo. Espera aí, pastor, você está dizendo que o profeta mentiroso, o velho, que enganou o novo, ele foi usado por Deus? Sim, porque ser usado por Deus não é ser aprovado por Ele. É aí que muitos crentes se enganam, porque eles pensam que o fato de alguém ter sido usado é porque Deus está aprovando o caráter dele. Não. Deus pode usar até uma mula. Agora, aprovar é o fruto do Espírito que aprova. Uma árvore se conhece pelo fruto, é o caráter que prova quem é e quem não é. Então Deus usou um profeta velho para falar com quem desobedeceu. Agora Deus usou de verdade, você vai morrer, e foi o que aconteceu. Ele pisou o pé para fora da casa e começou a andar, veio um leão, matou ele, o jumento ficou do lado dele, o leão ficou do lado dele, o leão não matou o jumento, não estraçalhou o corpo, só matou ele e ficou ali, parados. E todo mundo passava e olhava para aquele leão parado ali, o corpo no chão, o jumento do lado e o leão parado. Eu falei assim: o que está acontecendo ali? Aí foi falar para o profeta velho, ele falou: foi o que Deus falou pela minha boca. Ai, quer se aparecer ainda, sem vergonha, ainda põe no... misericórdia. Foi o que Deus falou na minha boca, contando vantagem ainda. Tudo isso, irmão, esse enredo todo meio esquisito, né, mostra o problema da gente fazer aliança com base em mentiras. Cuidado com as alianças que você constrói, porque tem gente mentiroso falando em nome de Deus, quando na verdade não é nada de Deus. Outra estratégia do diabo: pressão. O que é pressão, pastor? É fazer você decidir logo. Olha a expressão que os gibeonitas usam para Josué 9,6: fazei, pois, agora aliança conosco. Então vamos lá, eles fingem, eles mentem e agora eles pressionam: faça aliança conosco, agora. Por que agora? Porque se vocês parar para orar, Deus vai revelar, aí vai cair em minha casa, então faça logo. Cuidado com a precipitação. De novo, cuidado com a precipitação. O diabo ama precipitação, porque na precipitação nós cometemos erros grotescos. Pé no chão, cabeça cabeça no céu, mas pé no chão. É assim que funciona: cabeça no céu, pé no chão, para não se precipitar, porque tem gente que fica a cabeça nas nuvens, né? Aí toma decisão assim, meio calma, ore primeiro, peça confirmação se for o caso. Não tome decisão de forma precipitada. Não, mas tem que ser agora. Se não for agora, você perdeu a oportunidade. Então, que essa oportunidade você dá para outro. Porque eu não vou fazer nada por pressão.
Eu vou fazer as coisas debaixo de orientação divina. Se Deus não falou comigo, então eu não vou me mover. Vou fazer só o que Deus mandou. Saul, ele cedeu à pressão do povo. Saul, ele recebeu uma ordem clara. Qual era a ordem clara? Espera 7 dias Samuel chegar em Gilgal. A palavra Gilgal, por incrível que pareça, aliança. Fica lá no lugar da aliança. O lugar da aliança chama-se obediência. Anota isso aí. O lugar da aliança chama-se obediência. O melhor lugar para você estar, para agradar a Deus, é no lugar da obediência. Obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Mas Saul não entendeu isso. Saul deixou de obedecer para sacrificar. Por quê? Porque o povo pressionou ele. Porque alguns estavam indo embora, os soldados indo embora, ele ficou preocupado. Eu estou diante de uma guerra iminente, os meus soldados estão indo embora, até agora eu não sacrifiquei, Samuel não chegou, já passou o prazo, é 7 dias, mas Samuel está atrasado, então o que eu vou fazer? Eu vou quebrar a minha aliança. E como é que eu quebro minha aliança? Desobedecendo uma ordem expressa de Deus. Obediência, aliança. Desobediência, quebra de aliança. Ele foi e sacrificou. Quando ele sacrificou, Samuel chegou. Ele falou assim: rapaz, o que tu fez? Se você tivesse obedecido, sua aliança permaneceria para sempre. Mas já que você desobedeceu, Deus quebra a aliança que Ele fez com você. Seu reino foi cortado. Quebrou a aliança. Abraão cedeu à pressão de Sara. Eu quero um filho, 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 quero um filho. Ei, minhas irmãs. Eu sei, mulher, mas Deus não quero saber. Eu quero um filho. Mas o que você quer que eu faça? Deita com a minha escrava. Tem um filho com ela. Aí a gente pega o filho e adota para nós. Meu pai do céu, foi Deus. Deus falou para fazer isso, gente? Não falou. Partiu-nos as vozes do além da cabeça de Sara. Não sei que ideia maluca ela teve. E o tal do Abraão cedeu à pressão da esposa. Fez o que a esposa pediu, por quê? Porque ela pressionou. Resultado, quebra de aliança. Sabe quanto tempo Abraão ficou sem ouvir a voz de Deus depois que ele quebrou a aliança com Deus? 13 anos. 13 anos Deus não falava com Abraão. E por que Deus não falou com Abraão? Porque a aliança estava quebrada. Aí Deus apareceu 13 anos depois. E o que Deus fez? A primeira coisa que fez? Renovou a aliança. Aleluia. Aí vem Deus, renova a aliança com Abraão. E depois da renovação de aliança com Abraão, aí a Bíblia fala que Deus muda o nome de Abraão. Deus muda o nome de Sara. Que era Saraí, virou Sara. Abrão virou Abraão. Aí a partir da mudança que Deus fez em Abraão, e a partir da mudança que Deus fez em Sara, a aliança foi renovada, aí Sara gerou um filho. Porque resultados só são gerados diante de uma aliança bem feita. Glória a Deus. Tem gente querendo ter filho, tem gente querendo ter resultados em alianças quebradas. Alianças quebradas não geram resultados. Aliança quebrada gera consequência. E por falar em consequência, eu vou mostrar algumas delas. Outra estratégia: elogios. Então disseram a Josué: nós somos teus servos, ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Josué 9, 8 e 9. Elogios podem insuflar o nosso ego, fazendo-nos perder a confiança em Deus e colocar em nós mesmos. Em outras palavras, Josué, tu é o cara, hein? Eu sei o que você e esse povo todo fez, o que fez com Jericó, o que fez com Ai, eu tenho ouvido a fama desse seu Deus aí, não é de hoje, hein? Blá, 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 blá. E Josué, rapaz, não sabia que era tudo isso. Foi enganando Josué, fazendo o seu ego inflar. Muitas vezes o diabo usa essa estratégia com conversinha fiada,
com lisonjeios, com elogios para cima de você, e você vai caindo nessa conversa fiada de alguém te elogiando, aí vai te tirando do propósito, vai te tirando da verdade, e você vai começar a se mover pelo ego, você vai começar a se mover pela vaidade, e não mais pela humildade. Então tome cuidado com elogios que te tiram da presença de Deus. Quinto e último lugar, usar o nome de Deus. Olha só a estratégia dos gibeonitas. Por causa do nome do Senhor teu Deus, nós viemos aqui, Josué 9:9. Por causa do nome do Senhor teu Deus. Meu irmão, você quer ver uma forma de enganar crente fácil? É usar o nome de Jesus. Colocou o nome de Jesus, pronto. É igual que as pessoas que te pedir dinheiro na rua, né? Aí ele olha para você, vê mais ou menos, esse cara é crente. Que Deus te pague. Deus, você falou Deus, quebrou, né? Usou o nome de Deus, aí a gente já fica todo sensível. Por isso tem um monte de picareta usando o nome de Jesus por aí. Porque ele sabe que quando usa o nome de Jesus, ele alcança o resultado que ele espera. Tem um monte de gente sem vergonha usando o nome de Jesus para ter resultados. Só que o grande problema é que o diabo, o mais astuto, ele se torna, melhor dizendo, mais astuto quando ele vem vestido de verdade. Ou seja, ou piedade. Ele, mentiroso, se veste de piedoso, tentando mostrar para você aquilo que não é. O profeta velho usou o nome de Deus também. Lembra da história? Deus falou comigo. Se ele tivesse dito para o profeta velho, por favor, entra na minha casa, eu estou te pedindo. Está te pedindo coisa nenhuma, estou indo embora. Não, peraí, Deus falou. Se Deus falou, aí eu acredito. E quando a mentira tem? Esse é o problema. Nem tudo que usa o nome de Deus é verdade, viu, gente? O diabo também usou o nome de Deus diante de Jesus. Pula daqui, porque está escrito, Deus vai dar ordem aos seus anjos. O diabo é bom de Bíblia. Ele não estava errado não, Deus dá mesmo, ordem aos anjos. Mas naquele contexto ali, era tentação, ou tentar a Deus. Então Deus não mandou ninguém pular para baixo, que Deus também não garantiu segurar a mão de ninguém para cair de precipício nenhum. Mas o diabo deturpou a palavra, usou o nome de Deus para enganar Jesus. Tem gente usando o nome de Jesus para nos enganar. Tem gente usando o nome de Jesus para te enganar. Não caia nessa estratégia. Fique com a palavra, fique com a verdade. Vamos lá. Consequências de uma aliança precipitada. Eu vou citar 3 consequências. Primeira, murmuração e descontentamento. 9:18 de Josué. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Em outras palavras, por que vocês fizeram aliança com esses caras? A verdade apareceu, todo mundo ficou sabendo que aqueles gibeonitas eram ali da região, todo mundo ficou sabendo que eles mentiram, enganou Josué, enganou os príncipes. Agora a congregação começou a murmurar. Se tivesse orado, não tinha acontecido isso, né? Tá vendo aí o que aconteceu? Agora a gente vai ter que ficar protegendo eles, né? Agora eles vão ficar morando junto com a gente, olha. Aí o povo começou a murmurar, e a murmuração se alastrou no reino, por quê? Por causa de alianças precipitadas. Josué fez aliança com os gibeonitas, não consultou o Senhor, e agora esse povo estava murmurando contra Josué e contra os príncipes do Senhor. Lutas desnecessárias, segunda consequência. Josué capítulo 10, versículo 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retire as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele todos os valentes. Essa luta não era de Josué.
Josué não devia nada para esse povo, só que por causa da aliança, o povo falou, ajuda, aí o que ele teve que fazer? Teve que ajudar, foi falar sim, firmou a aliança. Agora Josué teve que ir lá lutar uma batalha que não é dele, teve que lutar uma luta que não é dele. Tem um monte de gente lutando lutas que não é sua, por causa de alianças precipitadas. Você entrou em guerras e conflitos desnecessários, por causa de alianças precipitadas. Se tivesse esperado mais, se tivesse orado mais, não teria feito aliança. Só que uma coisa eu preciso te contar, foi nessa batalha que aconteceram os maiores milagres da história. O sol parou, a lua parou, foi aqui, nessa batalha. Então peraí, Josué, ele enfrentou uma batalha que não era dele, ele teve que lutar uma luta que não era dele, só que aconteceu um milagre que ele nunca viveu no ministério dele. Então nem tudo está perdido, glória a Deus, nem tudo está perdido. Talvez lá atrás você fez uma aliança precipitada, talvez lá atrás você fez uma aliança que não era para se fazer, você não tinha a informação que tem hoje, você não tinha o temor que tem hoje, e hoje você trava batalhas que talvez você não travaria se lá atrás não tivesse tomado essa decisão. Mas nunca se esqueça, mesmo nas piores batalhas, se você for fiel ao Senhor, grandes e poderosos milagres você vai desfrutar da parte de Deus. Grandes e poderosos milagres. Mesmo assim, Deus nunca abandonou Josué, assim como Deus também nunca vai te abandonar. Último lugar, escassez e dificuldade. Por que escassez e dificuldade? Segundo Samuel 21, versículo 1 e 2. Gente, nós estamos agora em Samuel, nós pulamos de Josué para Samuel. Sabe quantos anos depois? 400. 400 anos depois, Saul matou os gibeonitas. Gente, isso é muito sério, gente. 400 anos depois, Saul exterminou os gibeonitas, com quem Josué fez aliança. Sabe o que aconteceu? Fome na terra, 3 anos, por causa de uma aliança quebrada. Aí Davi não estava entendendo nada. Aí o que Davi fez? Foi consultar o Senhor. O que Josué não fez, Davi fez. Isso é o que está acontecendo. Nossa terra está escassa, problema, dificuldade. Eu estou governando e reinando, mas as coisas não estão saindo muito bem. O que está acontecendo? Foi por causa da aliança que foi quebrada. Saul matou os gibeonitas. Agora, como Saul matou os gibeonitas, olho por olho, dente por dente. Os da casa de Saul vai ter que morrer. Teve que matar os das casas de Saul, para que a praga cessasse, e a fome fugisse, e voltasse a prosperidade na terra. Se a gente fizer algumas aplicações espirituais aqui, a gente vai longe, viu gente? Mas tome cuidado com a aliança. Fez, não quebre. Deixa o outro quebrar. Você não. Não você. Honre a aliança. Honre a aliança. Malaquias 2:11. Eu sou testemunha da aliança que você fez com a mulher da tua mocidade. Eu sou testemunha, diz o Senhor, da aliança que você fez com a mulher da tua mocidade. Fez aliança com ela, agora você quer quebrar e jogar ela fora? Eu sou testemunha. Cuidado com alianças quebradas. Hoje se banalizou tudo. Tem mais divórcio na igreja do que fora dela. Porque tem gente brincando com aliança. Tem gente que faz aliança aqui, quebra como se fosse quebrar palitinho de dente. Cuidado. Crente, ele é guiado pela palavra de Deus. Sim, sim, não, não. Se você disse sim no altar, honre a sua palavra até a morte. Ai, Jesus amado. Eu sei que o clima pesa, mas tem que ser dito. O que fazer para não errar, pastor? Eu acho que agora é para a gente coroar e finalizar a mensagem. O que a gente faz para não errar? Diante de tudo que nós falamos aqui, irmãos,
Existem situações difíceis de enfrentar. O diabo, ele é fingido, ele é mentiroso, ele usa estratégias diversas para nos enganar. E se nós não tivermos o que devemos, os conselhos da palavra do Senhor, certamente nós faremos alianças precipitadas. Então, o que eu tenho que fazer para não errar? O texto em Josué capítulo 9, versículo 14 diz: os israelitas não pediram conselho ao Senhor. O maior erro de Josué foi não orar. O maior erro de Josué foi não pedir conselho para Deus. Por que tem muitas pessoas que constroem alianças erradas? Porque não pede conselho para Deus. Não pede conselho para pessoas sábias. Não pede conselho para pessoas de Deus. Senta com a pessoa, busque direção, busque orientação, ore, leia a palavra, converse com gente experiente, converse com gente cheia de Espírito Santo, peça direcionamento antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer aliança precipitada. Então, uma das formas que nós devemos fazer para não errar, em primeiro lugar, confie no Senhor e não na sua capacidade. Provérbios capítulo 3, receitinha de bolo para você, vai, anota aí. O que eu tenho que fazer para não errar? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Vamos lá. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Estribar é confiar, é subir em cima. E não confie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos, não é que só alguns não, em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Primeira receitinha: confie em Deus, não em você. Porque tem gente que toma decisão precipitada, porque confia nele. Eu sei o que eu estou fazendo, pastor. Sabe mesmo? Deixa comigo, pastor. Misericórdia, Senhor, tem compaixão dessa alma, Senhor. Então tá bom, já que você sabe o que você está fazendo. Ele confia no seu entendimento, ele confia na sua capacidade, mas o texto fala: confia no Senhor. É Ele que vai endireitar as tuas veredas, é Ele que vai te aprumar e fazer você andar na vereda correta. Primeiro lugar, o que eu tenho que fazer para não errar? Confiar em Deus e não em você. Segundo, sempre confie, ou seja, guiado pela força do Espírito e não pela força da sua carne. Isaías 30. Anota aí, hein? Isaías 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Então vamos lá, fazer coisas que Deus não mandou fazer é rebeldia. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos. Ele não está falando nem de criar plano, ele está falando de executar. Executa planos que não procedem de mim. Não foi Deus que te deu esse plano, não foi Deus que te deu esse propósito, não foi Deus que mandou você fazer nada disso, mas você já está na fase de execução. Fazem aliança sem a minha aprovação. Misericórdia, Senhor. Fecha acordo e não fala com ele. Faz negócio e não fala com ele. Para acrescentarem pecado sobre pecado. Quem desce ao Egito sem me consultar? Descer ao Egito é buscar socorro onde Deus não aprova. Vai buscar socorro onde eu não mandei você buscar. Vai buscar abrigo onde eu não mandei você buscar. Então Deus está dizendo que o espírito de alguém que faz isso é o espírito de rebeldia. Então qual é o segredo para eu não errar? Confie no Espírito do Senhor e não no seu próprio espírito. Dependa do Espírito do Senhor e não da sua própria capacidade. Terceiro lugar, deixe Deus te guiar. Salmos 32, versículo 8. Salmos 32, versículo 8. Olha só o que o Salmo ensina. Instruir-te-ei e te ensinarei
o caminho que deve seguir, sob as minhas vistas te darei conselho. Meu Deus do céu, você consegue deixar esse texto falar o seu coração? Olha, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, e você estará debaixo da minha visão. Eu vou te dar conselho enquanto você anda. Só anda, confie nele, e ele vai te instruir, ele vai te ensinar. Ele está de olho. Ele está de olho nos fingidos, ele está de olho nos mentirosos que vão se aproximar de você, e quando ele chegar, ele vai te dizer, ele vai revelar. Ele não vai deixar você cair nas armadilhas, ele não vai deixar você cair nas ciladas. Por quê? Porque ele cuida dos seus filhos, ele olha seus filhos, ele enxerga seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Em último lugar, tema ao Senhor. Salmo 25, 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Presta atenção, quem escolhe é você, não é Deus não, viu? É você que escolhe com quem você vai casar, com quem você vai namorar, é você que escolhe onde vai trabalhar, é você que escolhe o que vai fazer da sua vida, é você. Só que nunca se esqueça, é Ele que te instrui, é Ele que te ensina, é Ele que te guia, e a partir disso você escolhe, a partir disso você decide. Como eu decido, pastor? A partir de uma instrução. Tem gente decidindo sem instrução, tem gente tomando decisão sem instrução, é loucura. A Bíblia primeiro ensina ou nos motiva a aprender, e a partir da instrução eu tomo a decisão. Sem instrução não tome decisão, porque é tomar decisão no escuro. Então primeiro busque instrução, primeiro busque um conselho da parte de Deus, e a partir disso, aí você pode tomar a decisão. Pastor, e mesmo assim eu posso errar? Pode. Mesmo assim, você pode escolher errado? Pode. Porque não existe 100% de acerto, gente. Mas até nos nossos erros, Deus pode glorificar o seu nome. Amém? Conclusão: antes de tomar qualquer decisão, pessoal, familiar, ministerial, ore, medite na palavra e espere a direção de Deus. Lembre-se, Deus sempre vai te dar uma direção. Rejeite o conselho do mundo, escolha seguir o conselho eterno de Deus. Tem gente tomando decisão com base em conselho do mundo, nunca faça isso. O conselho que você deve viver e ser guiado é o conselho de Deus, é a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Pastor, adianta chorar agora? Não, não adianta não. O que adianta agora é você confiar no Senhor. O que adianta agora é você se humilhar debaixo da potente mão de Deus e deixar Ele te guiar, e deixar Ele te direcionar. Deus cuida dos seus filhos, Deus guia você por veredas de justiça. Não é para ficar olhando para trás e dizer, se eu tivesse escolhido, se, não, isso aí não te leva a lugar nenhum. Isso aí só vai matar você por dentro. Isso não vai te ajudar em coisa nenhuma. Não adianta você ficar assim, não tem se. Já escolheu, está escolhido, acabou. Agora é olhar para frente. Deus vai me guiar, Deus vai me instruir, Deus vai me ensinar. Deus vai renovar a minha aliança e vai fazer eu chegar onde Ele quer que eu chegue. Vamos orar.